Boa noite a todos, que Jesus abençoe o nosso momento de estudo, possamos neste momento sintonizarmos com Cristo. Iremos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A temática da noite será ressurreição e reencarnação. Será com o nosso querido amigo de Goiânia, que é o William, que se dispôs a fazer para nós o estudo e a transmissão da palestra. Que Jesus possa também abençoar nosso companheiro, abençoando os lares de cada um de vocês. Inicialmente iremos fazer a prece de abertura, logo em seguida o estudo do Evangelho, o tratamento pelo passe, a distância e a prece de encerramento. Então, muito bem, vamos iniciar com a prece de abertura, vamos convidar a todos para fechar os olhos para a melhor sintonia. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, abençoe cada um de nossos lares, possamos, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estarmos sintonizados com o bem, sintonizados com os benfeitores, e pedimos, Senhor Jesus, a presença em nossos lares. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, dando seguimento, caminhamos aqui o estudo com o nosso companheiro William. Paz a todos, que Jesus abençoe. Meu nome é William, do Centro Espírita Caridade Caminho, e nós fomos convidados para falar a respeito do tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos estar entrando agora na leitura do Evangelho para a gente estar entendendo melhor esses tópicos. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesaré de Filipa, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 30. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então que esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por o vê-lo. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 16 e Lucas capítulo 9, versículo 7 a 9. Seus discípulos então interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13 e Marcos capítulo 9, versículo de 11 a 13. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que havia à noite encontrado Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Jesus, da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não tivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou para Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho?
Como pode ele entrar novamente no ventre de sua mãe pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sofre onde quer e escuta sua voz, mas não sabeis que de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas que dizemos os que sabemos e apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho, mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Então aí, meus queridos, nós vamos ver aí que Jesus enfatiza duas questões interessantes na época dos judeus e dos hebreus, que é a questão da ressurreição e da reencarnação. Então, naquela época, os hebreus, os judeus, confundiam muito ressurreição, eles acreditavam que ressurreição era a reencarnação. Só que, na verdade, não é assim. Para que a gente possa compreender melhor, a gente pôs alguns termos aí para a gente entender. Olha só. Primeiro, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, né? Cientificamente, a matéria, um corpo não pode reviver mais, né? Inclusive tem um filósofo que fala, na natureza tudo se cria, tudo se transforma, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. Porque os elementos desse corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza, então vai se modificar. Agora, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Quer dizer, vai ser totalmente diferente. Então, se eu fui hoje, um exemplo, se eu fui hoje de uma forma, na próxima encarnação eu vou ter outra forma humana, né? Vou ter outra forma, ou vou ser branco, vou ser claro, vou ser escuro, vou ser diferente, vou ser negro, vou ser branco, vou ser diferente, né? Para a gente entender melhor, a gente pode começar a pegar por exemplos aí a questão das reencarnações e da ressurreição no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus Cornélius era um senador romano. E depois de 50 anos depois, que ele se arrepende um pouco, se modifica, ele volta como escravo Nestório. E depois ele vem surgir mais para frente com outras encarnações e depois ele assume o papel de orientador de Chico Xavier como Emmanuel. Aí a gente tem que pegar a obra para a gente entender melhor. Mas nós não vamos nos pegar isso. Para a gente entender então as questões que nós estávamos falando lá atrás. Aí olha a pergunta que é feita. Os discípulos lhe perguntaram dizendo: por que, pois, dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? É porque Elias iria restituir tudo aquilo que ele estava falando. Existem as promessas de que viria um que salvaria. Porém, viria um antes em que iria preparar o terreno para que o Salvador fizesse o processo de mudança. Quem que seria esse? No caso aí, a gente está falando de João Batista, que é a reencarnação de Elias, né? E aí ele fala aqui, ó. Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Quem que era esse Elias que ele está referindo aqui, Jesus? É o próprio João Batista. E eles não o conheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Quer dizer, degolaram porque acharam que era conveniente matá-lo. E ele estava também resgatando débitos do passado. Como nos refere a algumas obras aí que a gente pode citar. O próprio livros da codificação e falam a respeito disso. Assim também, o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falara. E aí essas questões
que Jesus nos fala, nós vamos entender algumas coisas que subliminarmente ele fala a respeito. O que Jesus queria esclarecer com esse diálogo que ele fez com Nicodemos e com os apóstolos. Primeiro, ele consagra a questão da reencarnação. É preciso nascer de novo. Então, constantemente, nós vamos estar nascendo de novo até que nossos débitos, nossos erros do passado sejam exterminados com a base do perdão e do amor ao próximo. Outra questão que ele aborda, a carne com o espírito. O que nasceu da carne é carne, quer dizer, a matéria. A partir do momento que ela acabar as energias, acabar o fluido cósmico universal, acabar todas essas coisas que tem nela, ela vai virar pó. Mas o espírito vai sobreviver. E aí ele vai retornar em outra situação, sendo o mesmo espírito, não perdendo as características que ele tinha da última encarnação. E aí a gente pode afirmar, espírito é espírito. Ele não perde a essência. O que nasceu da carne é carne, que é aquela carne que vai virar pó. Indica claramente que só o corpo procede do corpo, a matéria da matéria. E que o espírito é independente dela, né? Outro tópico que Jesus aborda interessante nessa questão, sublimar aí, ele subentende. Não saber de onde vem e nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi nem o que será o espírito. Quer dizer, antigamente a gente sabia que não sabia isso, naquela época de Jesus. Mas hoje a gente já tem compreensões de quem era e como é que era o espírito, como é que vai ser futuramente, né? Aí ele revela também a questão de que nós precisamos de prestar atenção nos ensinamentos que ele nos dá, na forma que ele suscita as situações da vida que cada um tem. Que a gente tem que saber interpretar os ensinamentos que ele dá do Velho Testamento e do Novo Testamento, das passagens, das parábolas, né? Aí ele fala, em outras passagens, ouça quem tenha ouvidos de ouvir. Essas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todas as pessoas, que é o caso de Nicodemos, que ele estava falando lá, estavam em condições de compreender certas verdades. Por isso que ele claramente não falou sobre reencarnação. Ele falou de uma forma alegórica nas parábolas, nas passagens. Mas o que ele queria falar justamente, que ele compreendia justamente, é que a reencarnação era daquela época, era necessária, então era importante. E aí nós vamos começar a entender a justificativa das diferenças entre as reencarnações, entre os problemas que existem na humanidade. Só a reencarnação tem condições de explicar essas diferenças. Pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e filosófico. E as provas de sua existência resultam da observação dos fatos. Olha só, todo o efeito. Então nós vamos compreender aí com essas questões que Jesus nos fala, a justificativa que a reencarnação nos traz. Que a reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e filosófico, e as provas de sua existência resultam da observação dos fatos, sendo que todo efeito tem que ter uma causa. E é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade, pois através dela que se explicam as grandes diferenças materiais que a humanidade passa. Ela pode dizer ao homem de onde ela vem, para onde ela vai e por onde está na terra. E aí nós vamos conseguir explicar, queridos irmãos, como uma criança dura poucos dias de vida, tem poucos dias de vida, como alguém já nasce convivendo com doença, como que justifica pessoas que de repente têm problema, não tem problema nenhum na sua vida, vive bem, vive saúde, vive bom abonado, bem com situação financeira boa. E como nós vamos justificar alguém que tem dificuldade até de pôr comida dentro de casa, com o pão dele de ar dentro de casa. E aí a gente vai entender a questão dos laços de família, que são fortalecidos e indestrutíveis. Eles só se rompem com o processo quando o espírito vai para a erraticidade, que é o espaço, o plano espiritual. E aí ele fala que, olha só, ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, e sim, é o que destrói, quer dizer, jamais se rompe.
Os espíritos, então, assim, formam espaços de famílias unidos pela afeição e pela simpatia no plano espiritual. E aí, os mais adiantados procuram progredir e auxiliar os que se atrasam. Após cada existência, eles reavaliam o seu processo e vão reencarnando, auxiliando uns aos outros na melhoria do próximo. E aí o que acontece? Vai-se entender que trata aqui da verdadeira afeição de alma para alma, de pessoa para pessoa. Apenas as afeições espirituais são duráveis. Quer dizer, os laços de família se aumentam, né? Diminui só quando vai para o plano espiritual, que uns têm que ficar e outros retornam. E aí o que acontece? A união e a afeição que existe entre parentes são sinais de simpatia anterior. E aí nós vamos entender o quê? Que nada, conforme afirma a doutrina espírita, doutrina materialista, não existe. Ela tem algo além da reencarnação. Que o ser é integrado ao todo universal, né? E nós temos uma individualidade da alma. E que nossa individualidade da alma é um progresso infinito, conforme afirma a doutrina espírita, que é a reencarnação que vai ter o processo de evolução. E aí nós vamos perguntar, a reencarnação ou a encarnação tem limite? Não tem limite, precisamente traçado. Se nós nos referimos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Vai ficando mais sutil. E aí vai ficando, dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. Então daqui a uns tempos na Terra nós vamos ter perispíritos, vamos ter matérias, vamos ter situações diferenciadas e mais leves, né? E aí nós vamos ter aí a questão da escala espírita, que nós podemos lembrar dos vários tipos de mundos, né? Dentro desse processo de reencarnação. Por isso que Jesus ainda afirma das várias moradas do Pai, quando nós adentramos nessa situação. Porque à medida que nós vamos nos melhorando, o nosso perispírito vai purificando a nossa matéria, a nossa reencarnação vai ficando diferenciada. Então nós podemos entender que isso é diferente da realidade. Há outras situações, há outros meios que a gente precisa de aprender para melhorar. Então, se eu tenho... olha só o que ele afirma aqui, ó. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Que é a questão da encarnação. Torna-se cada vez mais fluídico, até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros, que ainda um dia o planeta vai chegar. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores, que é o nosso caso agora atualmente. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes, onde realizam as missões que lhes são confiadas. E aí, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado. Pelo seu grau de adiantamento, deste modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então nós precisamos de partir para esse ponto. À medida que nós reencarnarmos, nós buscarmos a nossa melhoria, é o que Jesus afirma lá no começo que nós falamos, a necessidade de nós compreendermos, de termos ouvidos de ouvir, para entendermos a importância da mudança de atitude, mudança das nossas formas de entendermos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é dessa forma que nós vamos estar nos melhorando e deixando para trás as nossas reencarnações pesadas, os nossos compromissos do passado e afinizando com almas boas, trazendo boas situações em nossas vidas, né? Dessa forma, meus irmãos,
a necessidade da reencarnação vai ser pequena. Olha só o que ele fala. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja educação Deus lhe confiou. Quer dizer, pelas nossas dificuldades e pela necessidade da nossa mudança de atitudes, nós precisamos de passar pelas várias reencarnações. E aí quitando débitos do passado e nos melhorando cada vez mais. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, é necessário que nós reencontremos, nas entrelinhas ele fala, com os nossos desafetos do passado, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos luz no caminho das nossas vidas. E se nós não fizermos dessa forma, a situação vai se complicar muito mais, as coisas vão ficar muito mais difíceis e nós vamos não regredir, mas estacionar no processo até que nós compreendamos a importância de reencarnarmos e de nascermos várias vezes ao lado dos nossos desafetos, ao lado dos nossos problemas, para que nós almejemos outros lugares melhores para as nossas vidas, né? E aí ele continua. A encarnação é um castigo. Usam mal de liberdade que lhes concede, retardam, olha o que eu estava falando agora há pouco, retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Quer dizer, nós não podemos encarar a nossa encarnação como um castigo, pelo contrário, as nossas reencarnações têm que ser meios de nós nos melhorarmos. Vai ser castigo a partir do momento que nós tivermos que repetir as mesmas lições que nós passamos. E aí a gente vai entender por que nós viemos, às vezes, numa situação de abastança no passado, e hoje nós vemos numa situação mais difícil de compreensão financeira. Por quê? Porque no passado eu não valorizei aquilo de bom que eu tinha. Qual que é a função da abastança? De você ter algo melhor. Auxiliar os menos mais necessitados. Auxiliar aqueles que precisam de socorro, de auxílio e de amparo naquele momento. Né? E que principalmente são aqueles que nós temos dívida com eles. Ele cita um exemplo aqui bem interessante. Olha só. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduziram. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, quer dizer, se nós amamos cada vez mais e nós nos modificamos interiormente, melhor vai ser mais a nossa existência e o nosso futuro, no qual então menos espinhos encontra, outro tanto não sucede àquele a quem negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Aí ele fala ainda, a punição não está no estudo, mas na obrigação de fazer tudo outra vez. Então, se nós continuarmos reencarnando, é porque nós não aprendemos suficientemente o mais rápido possível a nossa tarefa. Nós temos condições de abreviar isso? Temos. Basta que nós sejamos obedientes e entendamos as situações das nossas existências. Que a gente saiba sobreviver e vencer as dificuldades do caminho, né? Seguindo ainda. Ora, qual seria então o das encarnações efêmeras das crianças que morreram em tenridade, que a gente falou lá atrás? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outro. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Ou seja, em encarnação passada, elas tiveram erros e hoje elas vêm corrigir
aproveitar a oportunidade. A gente vê aí na obra Memória Suicida essa questão, né? Principalmente no campo dos suicidas. Os suicidas, eles ganham a oportunidade futuramente de se melhorarem, reencarnando. E tem o caso do Julinho lá no livro, na obra de André Luiz, que fala que todas as vezes que ele reencarnava, era um momento que ele sofreu suicídios, ele tentou suicídio várias vezes. Todas as vezes que ele reencarnava, ele tinha a tentativa de suicidar, porém, ele conseguia se melhorar à medida tirando dele, através das suas reencarnações, a ideia suicida. Mas ele tinha que tentar ter vontade de modificar, e ele tinha aos poucos, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, ele aborda aqui a seguinte questão: qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Olha só, para a gente estar finalizando esses textos aí. Deus lhe impõe a encarnação ou a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Nós estamos falando aqui, como lá que Jesus fala para Nicodemos, nós precisamos de nascer novamente quantas vezes for necessárias. Mas para alcançarmos essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. Olha só que você vai ver aí. O de pôr o espírito em condições de suportar parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar. Deste modo, por uma admirável lei de providência, tudo se encadeia e é solidário na natureza, né? E aí, a gente está finalizando outras questões do Livro dos Espíritos a respeito da encarnação, da questão de mudança. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Olha só como é que os espíritos respondem essa pergunta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. E aí o que acontece? Mas então do que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aí o que acontece? Chega mais depressa ao fim? Demais. As aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Quanto mais nós buscarmos sermos obedientes à lei de Deus, menos nós vamos sofrer. Quanto menos imperfeições, ele fala, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Aí, como nós estamos vendo aí no slide, qual que vai ser o caminho do bem? O crescimento mais rápido. Vai chegar o quê? A evolução. Então, se eu for, nas minhas encarnações, benevolente, caridoso, ter o esforço de me melhorar e te ter a vontade de eu caminhar de acordo com as leis naturais de Deus, as coisas para mim vão ficar mais fáceis. O meu processo de evolução vai ser mais rápido. Se eu reencarnar, vai ser por coisas até às vezes que eu deixei de fazer e eu vou melhorar. Ao contrário daquele caminho mal. Olha lá, o caminho do mal é crescimento menos rápido, é estagnação.
Porque o que acontece? Se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou preguiçoso, se eu sou invejoso e tenho falta de vontade de buscar a minha evolução, as coisas vão se tornar mais difíceis e o caminho para mim vai se tornar mais tortuoso. Aí vem aquela questão que nós falamos lá atrás. Quantas vezes eu precisar de aprender que esse caminho do mal, que nós estamos citando aqui agora, vai fazer mal para mim, eu vou precisar de reencarnar mais vezes. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão de vezes, quantas forem necessárias, para mim entender, para nós entendermos que o bem, acima de tudo, precisa da nossa vontade, do nosso esforço, de nós largarmos das invejas, do egoísmo, do orgulho do passado. E aí nós vamos ter, aí na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, para a gente estar finalizando realmente agora, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Olha lá, vai repetir aquilo que nós estamos falando desde o início, a importância da encarnação e reencarnação, sofrendo a prova de uma nova existência. Então a erraticidade para nós vai ser uma escola de aprendizado, os planos extracorpóreos, fora do corpo físico, e quando nós formos egoístas, invejosos, não tivermos a vontade, nós vamos ter que sofrer a vontade, vamos ter que ter uma nova experiência. E aí ele pergunta ainda, como realiza essa nova experiência? Será pela sua transformação como espírito? Olha lá, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso é necessária que lhe é a prova da vida corporal. E aí ele vem perguntando outra situação. A alma passa então por muitas existências corporais, confirmando aquilo que o Cristo falou. E ele pergunta, né? Quer dizer que então eu vou ter que reencarnar muitas vezes em muitos corpos? Olha o que os Espíritos respondem. De acordo com aquilo que o Cristo até fala. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Quer dizer, muitas das vezes a pessoa se acomoda. É muito mais fácil, às vezes, de repente você encarar a necessidade de mudança de atitude. Aí ele pergunta aqui ainda. Parece resultar esse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que deve entender? E aí ele vai falar lá, ó, evidentemente. E aí ele vem refalando, qual o fim da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde, meus irmãos, há justiça? Os Espíritos afirmam para Kardec isso. E a gente vê isso nas passagens de Jesus. A partir do momento que a gente fala do amar ao próximo com a si mesmo, de corrigirmos os nossos atos, de deixarmos de sermos egoístas, deixarmos de ser orgulhosos. E aí ele vem com outra pergunta. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha a resposta que os espíritos dão para Kardec, corroborando com o que Jesus fala em todo o seu evangelho. Nos 4 evangelistas ele afirma isso. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, o que ele está afirmando aí? Que à medida do momento que o meu coração se purifica, que o meu espírito deixa determinados defeitos, vícios morais, eu vou diminuindo a quantidade das minhas encarnações. Eu vou galgando degraus maiores. É igual a estrada de Jacó lá, que todo mundo já viu, né? Eu vou galgando degraus maiores e melhorando a nossa condição de espírito melhor. Porque eu já vou estar compreendendo melhor. E aí ele fala ainda, é invariavelmente o número das encarnações para todos os espíritos. Para a gente finalizar. Não é aquele o caminho que... Não.
aquele que caminha depressa, muitas vezes as provas se forram. As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, meus irmãos, dessa forma nós vamos poder compreender que Jesus, quando nos afirma que é necessário que nós nasçamos de novo para vermos o reino de Deus, que é necessário que a gente entenda a questão da reencarnação, que ninguém vai ver ao reino de Deus se não nascer de novo, é justamente a necessidade da mudança interior das nossas atitudes. De nós, que somos espíritos milenares já, precisamos de entender a mudança de atitude nas nossas vidas. Até quando queremos continuar errando? Queremos continuar nos vícios morais ou nos vícios materiais? Até quando? Então é chegado o momento da transição dos nossos espíritos. A transição não tem que ocorrer fora, tem que ocorrer dentro dos nossos corações, das nossas existências. Que Jesus abençoe nossos lares, sintonizados com o Evangelho do Cristo. Pedimos a sintonia de cada um, para que os benfeitores possam estar visitando cada um dos lares, levando o tratamento espiritual, as energias boas, pedindo aí a água fluidificada para que possa ser magnetizadas, trazendo um remédio espiritual para cada um de nós. Graças a Deus, vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos. Pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus, continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Bem, agradecemos a cada um de vocês que participou conosco nesse momento de estudo. Agradecemos ao companheiro William, que se dispôs a trazer para nós o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Pedimos para vocês nos auxiliar com a divulgação
desses vídeos. Então podemos aí fazer o compartilhamento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Dessa forma, a doutrina espírita expande mais o conhecimento. Encaminhe também para aqueles seus familiares, amigos que estão aí necessitando de ver uma palavra amiga, de ter um conhecimento novo. Muito bem, paz a todos. Iremos finalizar nosso estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos convidar para fechar os olhos para melhor sintonizarmos. Agradecer a Deus com a prece, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, Senhor. Que assim seja. Muito bem, paz a todos, bom descanso, boa noite.